No final da Segunda Guerra, o governo americano valorizou o talento dos cientistas de Hitler, principalmente os que desenvolviam mísseis, e os levou para os Estados Unidos antes que fossem cooptados pelos soviéticos. O mais famoso deles era o Dr. Wernher von Braun, o criador dos letais mísseis V2. Ele liderou uma equipe notável na base secreta de Pineman. Os americanos ficaram surpresos ao ver que os alemães estavam 5 ou 10 anos à frente deles. Os cientistas se estabeleceram em Fort Bliss, Texas. A vasta área de White Sands, Novo México, foi usada para testar novos mísseis. E não demorou para que os pilotos americanos voltassem a ver misteriosos objetos no céu. Em junho de 1947, um avião de transporte desapareceu nas montanhas de Cascade, no estado de Washington. O comerciante Kenneth Arnold, um piloto com mais de 4.000 horas de voo, disse que conseguiria encontrar o avião e ganhar a recompensa de $5.000. Na tarde de 24 de junho, Arnold decolou do aeroporto de Chehalis. Era um dia claro e ensolarado. O avião de Arnold, um Keller monomotor, era ideal para sobrevoar montanhas, e ele calculou que encontraria o avião desaparecido em menos de 1 hora. 5 minutos depois, ele alcançou 3.000 metros e começou a vasculhar a área do Monte Rainier. De repente, uma luz súbita e forte atravessou seu avião. Como estava perto de um DC-4, achou que vira o reflexo de sua fuselagem. Então, para sua surpresa, uma formação com 9 aviões de repente entrou em seu campo de visão. De início, ele pensou que se tratava de aviões militares altamente secretos. Mais tarde disse: "O que mais me incomodava, enquanto os via brilhar ao sol, era o fato de não terem cauda. Qualquer piloto prestaria atenção em tais aviões. Eu os observei claramente a uma distância de uns 30 quilômetros." Arnold parou de procurar o avião e voltou correndo para o aeroporto, onde descreveu seu misterioso encontro. Disse que os OVNIs pareciam discos deslizando numa piscina, e a imprensa divulgou sua descrição. O termo disco voador surgiu assim, e Arnold entrou para a história como a primeira pessoa a supostamente encontrar um. Arnold, antigo piloto militar, era uma testemunha confiável. Como o próprio FBI disse, um homem do caráter e integridade de Arnold não declararia que viu objetos e escreveria relatórios a esse respeito se não os tivesse visto. O governo americano disse que não tinha conhecimento dos estranhos objetos, e Arnold achou que tivesse visto um tipo desconhecido de avião russo. Mas, no fundo, estava cada vez mais convencido de que o que vira nas montanhas Cascade naquele dia de verão desafiava qualquer explicação racional. 2 semanas depois, um fazendeiro encontrou pedaços de um metal desconhecido perto de Roswell, Novo México. O destacamento de bombas o examinou e disse que o metal podia ser de um OVNI que caíra. Mais tarde, afirmaram que se tratava dos restos de um balão climatológico. Mas a Área 51, como a chamaram, foi fechada ao público. Até morrer em 1984, Arnold tentou descobrir a verdade e até escreveu um livro sobre o assunto. Depois da experiência de Arnold, houve uma onda de aparições de OVNIs nos Estados Unidos. Alguns eram meteoritos, que queimam ao atingir a atmosfera terrestre, mas outros continuam um total mistério até hoje. E não demorou para que os pilotos americanos voltassem a ver misteriosos objetos no céu. Em junho de 1947, um avião de transporte desapareceu nas montanhas de Cascade, no estado de Washington. O comerciante Kenneth Arnold, um piloto com mais de 4.000 horas de voo,
disse que conseguiria encontrar o avião e ganhar a recompensa de $5.000. Na tarde de 24 de junho, Arnold decolou do aeroporto de Chehalis. Era um dia claro e ensolarado. O avião de Arnold, um Keller monomotor, era ideal para sobrevoar montanhas, e ele calculou que encontraria o avião desaparecido em menos de 1 hora. 5 minutos depois, ele alcançou 3.000 metros e começou a vasculhar a área do Monte Rainier. De repente, uma luz súbita e forte atravessou seu avião. Como estava perto de um DC-4, achou que vira o reflexo de sua fuselagem. Então, para sua surpresa, uma formação com 9 aviões de repente entrou em seu campo de visão. De início, ele pensou que se tratava de aviões militares altamente secretos. Mais tarde disse: "O que mais me incomodava, enquanto os via brilhar ao sol, era o fato de não terem cauda. Qualquer piloto prestaria atenção em tais aviões. Eu os observei claramente a uma distância de uns 30 quilômetros." Arnold parou de procurar o avião e voltou correndo para o aeroporto, onde descreveu seu misterioso encontro. Disse que os OVNIs pareciam discos deslizando numa piscina, e a imprensa divulgou sua descrição. O termo disco voador surgiu assim, e Arnold entrou para a história como a primeira pessoa a supostamente encontrar um. Arnold, antigo piloto militar, era uma testemunha confiável. Como o próprio FBI disse, um homem do caráter e integridade de Arnold não declararia que viu objetos e escreveria relatórios a esse respeito se não os tivesse visto. O governo americano disse que não tinha conhecimento dos estranhos objetos, e Arnold achou que tivesse visto um tipo desconhecido de avião russo. Mas, no fundo, estava cada vez mais convencido de que o que vira nas montanhas Cascade naquele dia de verão desafiava qualquer explicação racional. 2 semanas depois, um fazendeiro encontrou pedaços de um metal desconhecido perto de Roswell, Novo México. O destacamento de bombas o examinou. Em 1947, um avião de transporte desapareceu nas montanhas de Cascade, no estado de Washington. O comerciante Kenneth Arnold, um piloto com mais de 4.000 horas de voo, disse que conseguiria encontrar o avião e ganhar a recompensa de $5.000. Na tarde de 24 de junho, Arnold decolou do aeroporto de Chehalis. Era um dia claro e ensolarado. O avião de Arnold, um Keller monomotor, era ideal para sobrevoar montanhas, e ele calculou que encontraria o avião desaparecido em menos de 1 hora. 5 minutos depois, ele alcançou 3.000 metros e começou a vasculhar a área do Monte Rainier. De repente, uma luz súbita e forte atravessou seu avião. Como estava perto de um DC-4, achou que vira o reflexo de sua fuselagem. Então, para sua surpresa, uma formação com 9 aviões de repente entrou em seu campo de visão. De início, ele pensou que se tratava de aviões militares altamente secretos. Mais tarde disse: "O que mais me incomodava, enquanto os via brilhar ao sol, era o fato de não terem cauda. Qualquer piloto prestaria atenção em tais aviões. Eu os observei claramente a uma distância de uns 30 quilômetros." Arnold parou de procurar o avião e voltou correndo para o aeroporto, onde descreveu seu misterioso encontro. Disse que os OVNIs pareciam discos deslizando numa piscina, e a imprensa divulgou sua descrição. O termo disco voador surgiu assim, e Arnold entrou para a história como a primeira pessoa a supostamente encontrar um. Arnold, antigo piloto militar, era uma testemunha confiável. Como o próprio FBI disse, um homem do caráter e integridade de Arnold não declararia que viu objetos e escreveria relatórios a esse respeito se não os tivesse visto. O governo americano disse que não tinha conhecimento dos estranhos objetos, e Arnold achou que tivesse visto um tipo desconhecido de avião russo.
Mas no fundo, estava cada vez mais convencido de que o que vira nas montanhas Cascade naquele dia de verão desafiava qualquer explicação racional. 2 semanas depois, um fazendeiro encontrou pedaços de um metal desconhecido perto de Roswell, Novo México. O destacamento de bombas o examinou e disse que o metal podia ser de um OVNI que caíra. Mais tarde, afirmaram que se tratava dos restos de um balão climatológico. Mas a Área 51, como a chamaram, foi fechada